Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube que fala sobre obstetrícia, suas normalidades, suas complicações. Meu nome é Claudinei Londeiro, eu sou médico especialista em obstetrícia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o coronavírus, e é lógico que nós vamos conversar sobre o coronavírus pensando nas mulheres grávidas. Mas antes de entrar exatamente no tópico coronavírus e gestação, eu queria falar um pouquinho sobre a situação do coronavírus no momento hoje no mundo e no Brasil. Hoje, dia 13 de março, nós temos confirmado já cerca de 5.000 mortes por coronavírus no mundo e cerca de 150.000 pacientes com infecção confirmada. No Brasil, nós chegamos já a cerca de 150 casos confirmados e até este momento no Brasil sem o registro de nenhuma morte pelo coronavírus. É óbvio que aqui entre nós no Brasil o coronavírus vai se disseminar e nós vamos ter um número de infectados bastante grande. Os especialistas, os infectologistas, eles dizem que nós devemos ter em torno de 40 a 50 mil pessoas infectadas com o coronavírus no Brasil. Os meios de comunicação, a mídia em geral, têm tratado esse assunto de uma forma um pouquinho mais alarmista. E eu gostaria de falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre esse alarmismo. Quando nós pegamos uma nova doença, um novo vírus, é óbvio que existe um grupo de pessoas suscetível a esse novo vírus. As pessoas não tiveram contato nunca com essa doença e há uma susceptibilidade a adquirir a infecção. Então é óbvio que quando surge um novo vírus, uma nova infecção, um grupo bastante grande de pessoas da população vai adoecer. E até que se tem esses números definitivos, é lógico que há um certo alarde. Vamos falar um pouquinho sobre gripe. O coronavírus nada mais é do que uma gripe. Quanto que a gripe matou a nível mundial no ano passado? O ano passado a gripe matou a nível mundial 650 mil pessoas. Ou seja, mais de 500 mil de pessoas morreram o ano passado no mundo todo por gripe. Não por coronavírus, estamos falando de gripe normal. Se nós fôssemos dividir isso ao longo dos 12 meses, nós teríamos em torno de pelo menos 60 mil mortes por mês. Em 2 meses de infecção do coronavírus, ele surgiu no finalzinho do ano passado, então estamos falando de janeiro e fevereiro, nós tivemos a nível mundial 5.000 mortes. Ou seja, nós tivemos por gripe, provavelmente nesses 2 meses, 120 mil mortes por gripe e 5.000 mortes por coronavírus. Quando a gente compara estatisticamente um com o outro, é óbvio que a gripe continua sendo muito mais grave e muito mais séria do que o coronavírus. Mas os meios de comunicação preferem não entender desta forma. Então, nesse sentido, a gripe sempre foi e sempre será um grande vilão. E o coronavírus, como gripe que é, também é um grande vilão. Mas ele não chega a ser pior ou melhor do que a gripe convencional. É óbvio que o coronavírus faz vítimas e a gripe faz vítimas em populações mais frágeis, principalmente as populações idosas, e é aí que mora o perigo de qualquer resfriado, de qualquer gripe. Então, se você tem mais do que 60 anos, se há uma debilidade na sua saúde, se você enfrenta algum problema de saúde que o seu sistema imunológico está debilitado, como o tratamento de um câncer, o uso de algumas medicações que suprimem a imunidade, é importante nesse momento tomar cuidado não só com o coronavírus, mas com a gripe como um todo. Para a gente ter ideia de outros números que também não são divulgados pela grande imprensa. No ano passado morreram no mundo 1.350.000 pessoas em acidentes automobilísticos. E quase 50 milhões de pessoas ficaram feridas em acidentes automobilísticos. Isso é uma catástrofe a nível mundial. Então nós temos realmente um problema muito sério com o trânsito. No Brasil, no ano passado, morreram 35 mil pessoas em acidentes automobilísticos. Se nós formos dividir por 12 meses, vai dar a média de pelo menos 3 mil pessoas ao mês. Ou seja, desde que surgiu o coronavírus, de acidente de trânsito no Brasil, nós perdemos 6 mil vidas nesses 2 meses, em janeiro e fevereiro. Para o coronavírus foram perdidos 5 mil. Não estou justificando que não devemos nos preocupar com o coronavírus. Temos que nos preocupar. Mas há um alarmismo muito grande em relação a isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o que se sabe de coronavírus e gestação.
O que se sabe de coronavírus e gestação repete aquilo que a gente sabe de gripe e gestação. Gestantes são um grupo de risco, porque durante a gestação há também uma certa diminuição do sistema imunológico, o sistema imunológico se fragiliza um pouquinho na gestação e as gripes em geral e o coronavírus também são mais sérios durante a gravidez. Nós não tivemos nenhum óbito neste surto de coronavírus registrado em grávidas, então aparentemente as grávidas estão conseguindo responder bem o sistema imunológico em relação ao coronavírus, e também não há, assim como não existe com a gripe, nenhum medo em relação à transmissão vertical do coronavírus. Isto é um termo médico. O que é a transmissão vertical do coronavírus? A mãe, enquanto grávida, transmitia a infecção para o seu feto. Assim como a gripe não passa da mãe para o bebê dentro do útero, e também não passa da mãe para o bebê fora do útero pelo leite, por exemplo, também não há essa transmissão, pelo menos até agora comprovada, em relação ao coronavírus. Foram feitos testes no leite das raras grávidas que estão infectadas pelo coronavírus e que estão aumentando, e esses testes foram negativos no leite. Então, neste momento, as informações científicas que nós temos permitem concluir que não há uma transmissão, nem intraútero e nem pelo leite do coronavírus para o bebezinho. Teremos problemas no país? Teremos problemas no país. Isto é uma situação apavorante, a ponto de fechar escolas, fechar universidades. Não me parece ainda ser o caso, mas os infectologistas, que são os especialistas, estão direcionando e orientando os governos no sentido de realmente ver o que fazer com esses grandes eventos, com as escolas, com isso tudo. Nesse momento é preciso manter a tranquilidade e manter o bom senso, com uma higiene adequada das mãos, evitando contato com pessoas que estão vindo do exterior. Há realmente esse cuidado. Se você tem uma viagem planejada para o exterior, pensar bem se essa viagem realmente vale a pena, se o país não está com uma exposição muito alta, se não há algum risco. Então, tomar cuidado. O momento é de zelo, é de cuidado, mas não de entrar realmente em pânico, de realmente ter uma conduta inadequada perante a situação. Na sequência, se houver alguma mudança significativa, faremos novos vídeos relacionados com isso. Muito obrigado pela atenção.